Vamos falar de problema, galera. Vamos falar do que está dando errado nesse país aqui, porque não dá para entender, né? O SUS é tão bonito e mesmo assim a gente vê problema. O que está dando errado? Vamos ver. Aí. Bom, então aí, né? Parece até que eu estou trazendo uma notícia, né? Mas essa é uma notícia sobre a falta de energia. Então, as vacinas num determinado hospital no Rio de Janeiro ficou numa área do hospital que não tinha suporte do gerador de energia e perderam 720 doses da vacina, né? E o que isso vai mostrar para a gente, né? Que assim, esse é um hospital que a hora que você vai ler melhor um pouco a história do hospital, ele também tinha tido um incêndio há 3, 4 meses atrás. Então, assim, tem aquilo que nós comentamos na primeira parte da live, tem uma sucessão de coisas que vão acontecendo para, de repente, explodir como se fosse uma bomba realmente, né? Que é daí, no caso aqui, os documentos que mostram que mais de 30 pessoas morreram nos 2 dias de colapso por falta de oxigênio em Manaus. Então, assim, é uma notícia realmente, ela é bombástica, ela nos assusta, né, e particularmente aqui, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, quando eu vi essa notícia, no dia que eu vi essa notícia de Manaus, eu realmente, assim, dormi muito mal aquela noite, eu chorei, de ver a situação, porque eu conseguia me colocar no lugar das pessoas dos dois lados, né? Eu também tenho família e, ao mesmo tempo, eu sou profissional de saúde. Então, eu me colocava no lugar do profissional da saúde que sofreu o impacto de viver aquilo, de ter que colocar o paciente no umbu, que é um equipamentozinho, é uma bombinha de borracha que você fica, ou de silicone, que você fica jogando oxigênio para dentro do pulmão do paciente, mas que chega uma hora que você não tem braço para dar conta, e ao mesmo tempo eu me via como família vivendo aquela situação toda. Então, assim, nós cidadãos que estamos assistindo a live, acho que assim, a gente se sensibiliza muito quando vê uma notícia como essa. Então, daí é interessante passar aquele nosso esqueminha do nosso queijo, né? E que, assim, essas situações, então, como nós vimos na primeira parte da live, existe uma nota técnica que mostra, de fato, como o sistema todo precisava se organizar para dar conta de atender a pandemia. Então, existe uma complexidade envolvida, então, existem ferramentas que auxiliam a você fazer o cálculo de insumos, de equipamentos e de necessidades de oxigênio e outros insumos, e também avaliar a necessidade de pessoal. E aí a gente traz essa teoria do queijo suíço, né? E por que ela se chama queijo suíço? E aí a gente gosta, ali se trouxe o arco e flecha, então eu vou trazer aqui, a gente gosta de mostrar as coisas. E como os dois aí são mineiros, né? E a gente aqui com esse sotaque forte no interior de São Paulo, mas olha só, a gente foi lá e procurou, acho que aqui é até melhor. Merece. Está vendo o que esse queijo nos mostra? Por que chama teoria do queijo suíço? Porque vejam que aqui, olha, a gente tem um furinho que atrás tem queijo. Então, o que mostra isso? Que quando eu tenho um problema, se esse problema passar essa barreira, eu posso ter um problema maior. Então, percebam que aqui, ó, eu tenho bem superficial o buraquinho, mas esse aqui já não. Então, o que acontece? Quanto mais barreiras eu ponho para o erro, mais difícil fica dele acontecer. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Tem um buraco no nosso queijo suíço, que é essa teoria, que significa o quê? Que quando várias situações acontecem de maneira, vamos dizer, situações ruins acontecem de maneira organizadas, elas levam a um dano ao paciente, a um problema ao paciente, a um evento que a gente chama de evento adverso. Então, o queijo suíço é exatamente isso. E quando a gente pega a notícia e fatia a notícia em pedacinhos, o que a gente vê?
a gente tem uma falta de número de leitos no próprio estado de Amazonas, de leitos para terapia intensiva. E aqui não é um julgamento a respeito do Estado, é uma organização do sistema para a gente conseguir colocar um olhar sobre isso. A doença foi para o interior, ela não está só nas capitais, mas a infraestrutura de atendimento está concentrada em muitos locais do Brasil, ainda nos grandes centros. E foi o caso que aconteceu no Amazonas. Então, as populações do interior do Amazonas também precisavam se dirigir a Manaus, que era onde tinha o atendimento de terapia intensiva. Então, isso existe uma questão estrutural ali. Daí, o que aconteceu lá na primeira onda em abril, maio, junho? O consumo de oxigênio por dia era de 15 metros cúbicos e ele passou a ser de 30 metros cúbicos. Então, o que evidencia isso? Esse dado é importante. Evidencia o seguinte, que a hora que eu tenho pacientes de Covid entrando, que são internações prolongadas, com necessidade de ventilação mecânica, né, do equipamento para respirar de maneira contínua, por vários dias, o consumo de oxigênio dobrou. Então, assim, olha, alerta nesse insumo, porque esse insumo, junto com os equipamentos de proteção individual, junto com seringa, agulha, gaze, algodão, tal, nós vamos precisar. E aí, o que acontece numa terceira fatia? Não houve a devida atenção aos alertas que a ciência estava dando. Os cientistas, os epidemiologistas, as pessoas que estavam estudando os dados, que trabalham com isso, inclusive lá da Fiocruz, né, alertaram, por exemplo, lá no mês de setembro, que o número de casos estava subindo, o número de óbitos começava a subir e que era necessário o quê? Manter as medidas de contingenciamento de transmissão, que é o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização das mãos e a necessidade, até muitas vezes, de se fechar algumas cidades e tudo. Esse alerta, ele não foi dado, não se teve a devida atenção, e o que acabou acontecendo? Então, é mais uma fatia do nosso queijo aqui que passou, né, que foi chegando lá perto dessa bolinha aqui. E aí, o que tem? Lá em dezembro, já se tinha uma avaliação de que a cepa, a variante do coronavírus, que atingiu Manaus, ela já estava se manifestando, já se tinha ali alguns estudos mostrando a identificação dessa nova cepa. Novamente, não foi dada a devida atenção aos alertas que a comunidade científica estava dando. Olha, não aglomerem nas festas de final de ano, evitem as aglomerações, usem máscara, o distanciamento social é importante. Então, não aconteceu isso, aglomerou, juntou muita gente, muitas festas, com muitas pessoas gritando, cantando, tossindo, espirrando, falando, isso tudo você gera maior risco de contaminação. Inclusive, Manaus teve uma tentativa de lockdown que eles voltaram atrás, né? Então a gente já estava aí nesse quinto estágio de camadas que vão levando ao desastre, poderia ter sido evitado, e a gente abriu a camada de novo, abriu o buraquinho no queijo. Abriu o buraquinho do queijo, exatamente, Lucas. Houve até manifestações populares pela reabertura e tudo isso, considerando também um aspecto importante do seguinte: o Amazonas, ele é um estado de difícil acesso, né? Como fala, permeado por muitos rios. Então, assim, não dá para negar da dificuldade de você fazer chegar determinados insumos, né? Então, por exemplo, nós conversamos com uma pessoa que trabalha com essa coisa do oxigênio e tal. Então, assim, para conseguir chegar, muitas vezes você demora 2, 3 meses, porque você tem todo um
cuidado no manejo do oxigênio. Você não transporta o oxigênio, não é um oleoduto, um gasoduto que vai daqui para lá, né? Então, ele tem que chegar lá de uma maneira segura. Então, você tem que ter um cuidado realmente nesse transporte. Então, é um estado que, conhecidamente, ele é de difícil acesso, por meio de estradas, então muitas coisas chegam por barcos, ou vai ter que ser por avião e tudo. Então, olha, o que aconteceu? Várias camadas do nosso queijo foram sendo quebradas e culminou num furinho e o problema passou. E aí o problema passou da forma mais, assim, mais marcante, né, que foi realmente uma coisa muito trágica, que foi a falta de oxigênio, né? Então, realmente, as pessoas morrerem por falta de conseguir respirar, né? E essa é muito sofrido, nós sabemos disso. Então, esse é um lado ruim, né? Então, vejam, há toda uma gestão que envolve tudo isso, que se a gente pegar a nota técnica que nós discutimos na primeira parte da live, a gente vai entender que aquelas ferramentas de gestão que a Organização Mundial da Saúde orienta utilizar, e que a Fiocruz disparou para serem utilizadas, elas visam exatamente o quê? Você se programar, você se planejar para aquela situação que os seus dados vão dar. Por quê? Porque a maneira como a pandemia se manifesta numa cidade, por exemplo, como Campinas, São Paulo, que nós temos 3 grandes hospitais na cidade, tudo isso, ela vai ser diferente de uma cidade mais do interior do Brasil. Então, existem aspectos no Brasil, que é um país continental, regionais, né? Muitas vezes até municipais, de micro-regiões. Então, isso, quem conhece, é a gestão mais local, né? Então, toda essa cadeia organizada do sistema de saúde precisa estar muito bem articulado num momento de tamanha complexidade que é essa que nós estamos vivendo.